Programa Canal Saúde. Oferecimento Unimed, Clínica Tércio Rezende, Itacor, UDI, Laboratório Exame, Urolito, Oncoclínica e Diolaser. Olá, boa noite. O programa Canal Saúde está começando agora. E veja os destaques de hoje. Otite, entenda como a doença surge e como pode ser evitada. Reprodução humana, simpósio em Teresina traz especialistas renomados. Hepatite, saiba como tratar esse mal que afeta o fígado. Cuidadores, o Canal Saúde fala sobre a importância de profissionais que cuidam das pessoas em casa. Relaxamento, por que a massagem é tão boa para a saúde? E na nossa entrevista da semana, o oncologista André Sobral, da Oncoclínica, fala sobre câncer de mama. E mais, pessoas negras não correm o risco de ter câncer de pele? É verdade ou mito? E a radiação do micro-ondas é cancerígena? Ele é mocinho ou vilão? Tudo isso e muito mais a partir de agora no programa Canal Saúde, que está só começando. Não saia daí que eu volto já já. Com o objetivo de contribuir com a atualização dos ginecologistas e obstetras sobre temas que envolvem a infertilidade conjugal, foi realizado na semana passada, em Teresina, um simpósio de reprodução humana, o segundo simpósio realizado aqui no Piauí. Então veja agora os detalhes com Suzy Souza. Com o objetivo de contribuir com a atualização dos ginecologistas e obstetras do Piauí sobre temas que envolvem a infertilidade conjugal, foi realizado na última semana no Blue Tree Towers, Rio Poti, o segundo simpósio de reprodução humana no estado. O encontro aconteceu durante a 21ª jornada da Sociedade de Ginecologia. Na oportunidade, o ginecologista obstetra e diretor médico do Banco de Sangue de Cordão Umbilical, Alberto Dária, falou sobre o tema O que o obstetra precisa saber sobre células-tronco. Segundo ele, atualmente existem mais de 4.000 estudos em fase avançada com o uso de células-tronco para o tratamento de diversas doenças. Célula-tronco é o nosso horizonte. O terceiro milênio onde nós estamos, o ser humano já vislumbra viver 130 anos. Para viver 130 anos ele precisa de algumas ajudas, mas também precisa se ajudar. Independentemente de mudanças comportamentais, exercício, dieta, em pouca quantidade, muita água, eu acho que usar a tecnologia vai ser a ordem do momento. A célula-tronco veio, chegou, o manuseio dela já está se tornando algo que o ser humano e os cientistas já dominam. É só a gente pensar que mais de 90 doenças hoje já são tratáveis com célula-tronco. A célula-tronco restaura, a célula-tronco regenera, a célula-tronco fabrica órgãos e tecidos. Então é com a ajuda delas é que nós, seres humanos, já queremos viver 130 anos, mas viver 130 anos com saúde, produzindo e em condições saudáveis e com a vida com bastante qualidade. Então, hoje, a célula-tronco é a nossa luz na longevidade do ser humano do terceiro milênio. O geneticista Ciro Martinhago falou sobre as inovações da genética dos embriões. Bom, a gente tem dois momentos. A gente tem a paciente hoje, principalmente as mulheres acima de 35 anos de idade, que se submetem à fertilização in vitro, né? Tem medo de ter o bebê com síndrome de Down, por exemplo, ou qualquer outra doença genética. Ela dispõe hoje de um exame que avalia o embrião em laboratório antes mesmo de transferir para o útero dela. E ela já engravida sabendo que aquele bebê, né, não tem alteração genética, como por exemplo a síndrome de Down. A segunda novidade, que é a grande novidade na realidade, é o fato de que para essa paciente que já engravidou, né, hoje ela dispõe de um exame a partir da 9ª semana de gravidez, através de uma coleta de sangue periférico dela, a partir da 9ª semana, que a gente consegue diagnosticar se o feto dela, se o bebê dela tem síndrome de Down, com índice de acerto de 99%. Até hoje o que se fazia era, a partir da 12ª, 13ª semana de gravidez,
por um procedimento invasivo, que a gente chama de amniocentese, né? Que colhe um material de dentro do útero dela, um líquido amniótico lá de dentro, e obviamente por esse procedimento tem um risco de perda. E não é qualquer pessoa que deixa colocar uma agulha na barriga com o bebê ali dentro. Então a novidade é essa, quer dizer, através do sangue dela a gente consegue diagnosticar se o bebê tem síndrome de Down e para outras 4, 5 doenças genéticas. Inovações como essa possibilitam de alguma forma uma mãe que engravidou novamente para ajudar um filho que de repente tem leucemia e que na família não possui ninguém compatível? Existe essa forma, mas hoje o que é mais indicado, que a gente já realizou alguns casos no Brasil, é selecionar o embrião e ela já engravida sabendo que aquele bebê que ela está gestando é compatível para o transplante de medula do irmãozinho. Então, quando nasce o irmãozinho, já se colhe-se célula do cordão umbilical e já se faz o transplante de uma forma efetiva, porque a chance disso acontecer é 25%. A gente apenas dá um empurrãozinho na estatística. Mas esses procedimentos já são disponíveis pelo Sistema Único de Saúde ou não? Não. São apenas 1 ou 2 lugares no Brasil que existe a fertilização de graça pelo SUS, né? Mas, infelizmente, existem filas para isso, né? E algum caso ou outro a gente acaba fazendo, inclusive por filantropia. Mas, obviamente, não são todos os casos. A otite é uma doença que afeta o ouvido humano e costuma trazer muito incômodo, além dos riscos à saúde. Então fique atento aos seus agentes causadores e à forma correta de tratar esse mal. A otite é uma infecção no ouvido muito comum em bebês e em crianças pequenas, que gera sintomas como febre, irritabilidade e dificuldades na alimentação, e que deve ser tratada o quanto antes para evitar as graves consequências que ela pode gerar. Este otorrinolaringologista explica quais os sinais que devem ser observados para detectar a otite. Bom, a otite é um termo genérico que abrange uma série de acometimento no ouvido, né? No ouvido da pessoa. Então, a gente tem vários tipos de otites que são muito importantes para a gente chegar a um tratamento adequado, para que você diagnostique adequadamente que tipo de otite aquela pessoa tem. Geralmente se manifesta realmente com a dor de ouvido, mas a gente tem que investigar qual é o tipo de otite. De maneira bem objetiva, o que seria os tipos de otite? Você tem no ouvido, dividido em três porções. O ouvido externo, onde fica o conduto, pavilhão auricular. Você tem uma parte mais mediana, que é chamada orelha média, ouvido médio. E uma parte mais interna, chamada ouvido interno, onde tem as células neurosensoriais responsáveis por produzir o som. Então, existem os dois tipos de otite, a externa e a otite média. São aquelas que provocadas por infecções, geralmente fungos e bactérias, né? E ela diferencia de acordo com a localização. Falando especificamente sobre as otites externas, elas estão muito relacionadas com banho de piscinas, após banho de riacho, e tanto está relacionado também com o traumatismo do pavilhão, ou seja, do conduto. A pele do ouvido é uma pele que é mais ou menos da espessura de uma folha de papel. Então, qualquer instrumento que você introduz no ouvido pode provocar um ferimento e uma porta de entrada provocando otite externa. Da mesma forma, o banho pode macerar a pele e provocar as otites externas. Então, nesses casos, é um tipo a queixa principal é aquela dor ao tocar a orelha, tá? Uma dor, o ouvido fica tampado, com a sensação de tampado, e está muito relacionado com a história de banho, de piscina, de riacho, ou então o uso de algum instrumento que a pessoa usou para coçar o ouvido. A faixa etária que acomete, ela é mais ou menos que igual para todas as faixas etárias, né? Não existe uma predominância maior, não. Falando já do outro tipo de otite, que é o mais comum, que é a otite média aguda, que é uma das causas mais comuns de ter procura pela criança no pronto-socorro, engloba um tipo de otite que ocorre um acúmulo de secreção no ouvido médio, que é aquela estrutura mais mediana do ouvido. Para a gente entender um pouquinho isso, ela ocorre mais na criança porque existe uma predisposição anatômica nessa faixa etária de toda a secreção que existe na via respiratória, seja por uma gripe, por um resfriado, por um processo crônico nasal como uma rinite ou uma sinusite, ela vai coletar essa secreção com maior facilidade que o adulto. Então, desenvolve um quadro característico de secreção e dor dentro do ouvido médio. Nesses casos, é comum ocorrer a dor intensa
Em algumas crianças pode ter uma febre, né, associada com um quadro respiratório, e também uma irritabilidade, ou seja, aquela criança que fica chorando, acorda no meio da noite bem irritada. Então, a causa principal nesses casos está muito relacionada com as infecções via aéreas respiratórias, ou seja, as gripes e os resfriados. Por isso que o pico de incidência ocorre justamente naquele período onde ocorre a maior incidência de gripes e resfriados. Agora, quais os tipos de tratamento? Bom, da maneira que a gente falou, existem 2 tipos de otite, as externas e as médias. E lembrando ainda que existe outro tipo de otite, que é aquele que é chamado otite crônica, que os sintomas são mais ao longo de meses, que é um quadro mais particular. Tá? Mas diferenciando, primeira coisa é um médico que ele vai diferenciar se trata-se de um processo de uma otite externa ou se é uma otite média. E o tratamento, por exemplo, da otite externa envolve o quê? Principalmente o uso de antibióticos em gotas tópicos e o uso de anti-inflamatórios para combater a dor, que às vezes é intensa. Em alguns casos, pode usar um antibiótico oral. Já no caso da otite média aguda, então, o antibiótico oral é indicado para evitar um controle dessa infecção com analgésicos e antitérmicos, né? Lembrar que uma otite média ela pode evoluir para complicações mais simples, como um quadro de perda de audição temporária, pode evoluir também para um quadro de uma supuração, uma perfuração do tímpano, ela pode evoluir para quadros mais graves como uma mastoidite, a infecção de estruturas próximas do ouvido, e até quadro mais grave como meningite. Vamos ao nosso quadro Verdade ou Mito. Queremos saber se pessoas de pele negra realmente estão livres do risco de sofrer com câncer de pele. Você já deve ter ouvido falar que pessoas negras costumam ter menos problemas de pele. Dizem até que elas estariam livres do risco do temido câncer de pele. Será que isso tem mesmo algum sentido? É verdade ou mito? Daqui a pouco eu conto a resposta. No próximo bloco tem uma matéria sobre hepatite e a nossa entrevista é com o oncologista André Sobral da Oncoclínica. Vamos falar sobre o câncer de mama.